porque tem a ver com conceito, né? Se tem a ver com conceito, tem a ver com responsabilidade, tem a ver com compromisso, tem a ver com credibilidade. Você acha que a gente pode brincar com credibilidade? A gente trabalhando com informação todos os dias, trabalhando com uma coisa tão séria, a gente pode brincar com responsabilidade? A gente não pode. Então, por quê e para que a gente vai mentir? Escola com Rádio apresenta Programa Vida de Repórter, com Iraildon Mota. Hoje a gente está recebendo aqui uma das jornalistas que eu acho mais elegante, mais inteligente. Então, deixa eu me sentar direito. Que é a Nádia Rodrigues. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, meu amor. Obrigada, Iraildo. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Nádia, você é vaidosa? Dentro de um limite razoável, como acho que a maioria das mulheres, né? Então, eu procuro me cuidar, até porque como eu estou no vídeo, então é preciso que a gente tenha alguns cuidados um pouco a mais com o cabelo, né? Com a pele, com o corpo. Agora mesmo eu quis emagrecer, porque eu achava que estava muito gorda no vídeo. E aí emagreci um pouquinho, porque acho que fica mais elegante, como você disse. Então, dentro do possível, nada exagerado, não sou assim impressionada, porque eu tenho que estar sempre maquiada. Não, se eu tiver que ir ao supermercado do jeito que eu acordar, colocar só um protetor solar, um óculos escuro eu vou. Enfim, não tem, se tiver para ir de sapatilha, de chinelo, não me importa, assim, porque sei de fato que sou um rosto muito conhecido, as pessoas me reconhecem muito, falam muito comigo, e que às vezes, né, é preciso você estar até para não impactar muito a pessoa. Nossa, aquela moça é tão arrumada na televisão e assim no dia a dia tão assim. Que foi que houve, né? Que foi que houve? Ah, gente, eu sou gente como a gente. Quem é a Nádia Rodrigues? É uma pessoa determinada, é uma pessoa focada, é uma pessoa muito espiritualizada hoje, né? Graças a Deus, profissionalmente falando, uma pessoa que teve muitas oportunidades certas e que soube aproveitar, uma pessoa que é muito realizada com o que alcançou até agora no profissional, pelo reconhecimento, pela credibilidade, pela admiração que as pessoas têm e o respeito pelo que eu conquistei, acho que através de tudo que eu fui plantando ao longo desses mais de 20 anos, quase 30 de carreira. Então, profissionalmente, eu sou essa pessoa. Sou uma pessoa que tem um compromisso com o que eu quis assumir para a minha profissão, que foi, eu quero ser uma profissional respeitada, de caráter, com ética, que respeita o meu público, que não agride o meu público, que respeita o meu telespectador, o meu ouvinte, onde quer que eu esteja me expressando nos meios de comunicação. Eu acho que eu persegui fielmente isso, né? E acho que consegui alcançar. Às vezes a gente conta a história das pessoas apenas pelo prêmio que se recebe lá no final da corrida, né? Como foi esse início, Nádia? Bom, eu comecei no curso de Comunicação Social na Universidade Federal do Piauí e com um ano de curso eu já fui chamada na época pelo meu professor, que foi o Marcos Rezende, para fazer um estágio no Jornal da Manhã, né, que era um jornal impresso. E eu fui porque eu já tinha, na verdade, eu tinha um grande sonho, desde os 15 anos eu já sabia que eu queria ser jornalista, eu já sabia que eu queria ser apresentadora de televisão. Isso era fato na minha vida. Então, começar pelo jornal era já uma oportunidade, porque o Jornal da Manhã era do mesmo grupo da Rádio Antena 10, que era do mesmo grupo da TV, e aí eu já ficava vislumbrando a possibilidade. Então, eu fui para o Jornal da Manhã, mas fiquei só 3 meses, fiz o caderno do vestibular, trabalhei com turismo e depois de lá, de fato, já fui para a rádio e aí foi quando eu comecei na experiência de rádio, uma experiência muito diferente da que eu tenho hoje, onde você mesmo operava com as cartucheiras e você mesmo era locutor e fazia tudo sozinho, mas também só fiquei 3, 4 meses e aí já fui para a TV. E aí, na TV, eu já comecei a fazer trabalhos inúmeros, aí eu queria muito aprender a editar nas ilhas de edição, ainda com o Matic, e aprendi a editar sozinha, e aí fui ser repórter, fui ser apresentadora, e comecei a exercer várias e múltiplas funções na TV. Por que jornalismo? Porque eu acho que a gente tem que seguir o dom e o coração da gente, é como eu te disse, desde muito cedo eu já me enxergava fazendo o que eu faço hoje, né? Então,
Tem aquela velha e tradicional pergunta, se você não fosse jornalista, o que você seria? Não vou perguntar. Mas eu realmente queria muito ser apresentadora de televisão. Eu acho que pelo fato de eu ser leonina, a gente gosta muito dessa coisa, né? Luz, câmera, ação. Então, com 10 anos de idade, que eu estudava no Diocesano, o padre ou a dona Toinha ou qualquer pessoa que entrasse, quem quer ser comentarista da missa? Eu quero. Então, eu adorava já o microfone com 10 anos de idade, eu já queria. Então, eu acho que era o dom para a comunicação que eu já tinha, e aí a vontade foi aparecendo, uniu-se a felicidade de passar logo no primeiro vestibular para o curso que eu queria, e aí foi só tudo dando certo, tudo se encaixando no momento certo, na hora certa. Sem voz ao vivo? Já, várias vezes. Como foi isso? Já, gente, teve uma vez que foi horrível, a pior de todas. Foi quando eu estava na Clube, eu fiquei 3 anos lá, e a gente estreou um programa que antecedia o jornal, que era um programa, uma revista, uma espécie de revista. Rapaz, e foi logo na estreia, ó. Eu estava com uma tosse, uma voz péssima. E, eu não conseguia fazer o programa. Ao vivo, no ar, tossindo, bebendo água, pedindo desculpas, sem conseguir falar. Como é que se vira? Não, nessa hora parece que falta o sangue, falta o chão, você fica rezando para acabar logo. Foi traumatizante, mas ao vivo acontece muita coisa. E muitas coisas que você não consegue controlar e não consegue. E aí, ao vivo, com o tempo e com a experiência, a gente vai aprendendo a dominar as situações. E aí hoje, se acontecer alguma coisa comigo ao vivo, vou com certeza tirar de letra e com muito mais facilidade do que nesse período, mas é traumatizante. Imagino. Você já passou por quase todas as áreas da comunicação, rádio, agora rádio, né? De novo. TV, claro, em todas as áreas ali você já trabalhou, até a cartucheira, utilizou de tudo, assessoria de comunicação e tal. Sim. O que é esta profissão? Olha, Iraildo, é uma profissão, eu acho que a palavra que melhor define o jornalismo é a responsabilidade, né? Eu acho que nós temos essa função de intermediar a informação e se a gente faz isso de forma irresponsável, a gente compromete não só a carreira, as suas virtudes, o que você quis para si, como você compromete o meio de comunicação em que você trabalha e como você agride de forma absolutamente desnecessária quem vai receber aquela mensagem que você quer passar. Então, eu acho que é responsabilidade, compromisso, porque nós temos que saber a importância que alcançamos como formadores de opinião, isso é muito sério na vida das pessoas, né? Então, eu acho que compromisso e responsabilidade são 2 palavras que precisam acompanhar o bom jornalismo. Um bom jornalismo. Dá para fazer uma comparação da importância da medicina com o jornalismo? Por que da medicina? Engenharia. Porque eu perguntei por que da medicina? Porque se você tivesse me feito a pergunta, o que você seria se você não fosse jornalista? Médica. Eu teria te respondido médica, porque é uma área que eu me identifico muito. Inclusive, hoje eu já consultei lá na TV algumas pessoas. Psicologicamente? Não, é porque eu sou um pouco impressionada com o negócio de saúde mesmo, né? Então, todo não mundo é hipocondríaca, assim, não. doutora Nádia, faz aqui uma consulta aí. Hoje chegou uma colega de profissão, eu tô com um problema aqui no joelho e aqui tá meio solto, eu digo, deixa eu ver o que é. Olha, isso aqui pode ser uma condropatia, tem vários graus de condropatia, você precisa tomar colágeno e etc. Isso é da brincadeira, mas é uma área que eu me identifico bastante. Agora, para comparar jornalismo com medicina, eu acho que são os alertas, né? Quer dizer, a gente sempre diz muito que jornalista é como médico, que não tem hora para trabalhar, que a gente precisa ficar de plantão porque a notícia não tem hora para acontecer, da mesma forma assim como os profissionais de saúde, especialmente aqueles que trabalham na área médica, precisam também estar muito atentos, né? E estar cuidando de vida. Estou falando que é inteligente. E jornalismo salva vidas? Se jornalismo salva vidas, acho que ajuda a dar bons direcionamentos. E sim, salva vidas. Sim, salva vidas. Eu acho que nós temos muitos exemplos de como o jornalismo pode interferir positivamente na vida das pessoas. Como nós podemos ser essa ponte, como nós podemos ser essa voz, como nós podemos ser os olhos de muitas pessoas que precisam.
e que precisam em momentos importantes e que precisam em momentos em que a vida está em risco e que precisam em momentos em que a sociedade precisa ter mais voz, dar mais amplitude a certos desejos, ensejos, necessidades, enfim. Acho que nós somos um braço muito importante da sociedade. Tu lembra de alguma matéria que conseguiu caracterizar isso que você está dizendo, do salvar? Acho que várias. Deixa eu tentar lembrar. Hoje mesmo eu mostrei uma reportagem que, infelizmente, foi o caso de um paciente que não conseguiu pegar um voo a tempo para fazer um transplante em Fortaleza de rim. Ao vivo eu lamentei muito porque ele dependia de um recurso público para pegar esse avião daqui para Fortaleza. E eu até na hora fiquei assim, meu Deus, se ele tivesse me pedido essa passagem, ou qualquer pessoa, né, ele teria, com certeza alguém teria dado essa passagem a ele, porque em que outra oportunidade ele poderá encontrar um doador compatível, né? Mas esse caso foi, infelizmente, nesse momento, um caso que não deu certo, e Deus queira que ele consiga essa ajuda, mas em muitas situações a gente já conseguiu ajudar pessoas, através do jornalismo, a conseguir ter êxito em tratamentos, enfim, possibilidades de ter uma vida diferente. O contrário também acontece? De atrapalhar? O jornalismo pode ferir, machucar, até matar? Sim. É como eu te falei agora há pouco. Eu acho que quando você não pratica um bom jornalismo, não respeitando os princípios éticos de responsabilidade e de respeito, eu acho que você pode destruir a vida de uma pessoa. E por isso que hoje especialmente hoje, nós temos muito cuidado com a apuração da notícia, com a responsabilidade nessa apuração, porque se você passa uma informação de qualquer jeito, se você não se preocupa com aquele conteúdo da forma correta, isso já aconteceu eu acho que em vários meios de comunicação, de você expor uma pessoa numa situação absolutamente desnecessária e injusta, porque você não apurou efetivamente a notícia da forma correta. Quando acontece, Nádia, o que se faz? Não basta só lamentar, né? Porque muitas vezes o prejuízo já foi efetivado. Então, eu acho que quando acontece, procurar, e eu já vi isso acontecer em várias emissoras, né? Procurar uma retratação, procurar um pedido de desculpas, oferecer um espaço para que a pessoa possa, enfim, oferecer um contraponto. É uma situação muito lamentável, mas que eu acho que quando você procura fazer as coisas certas hoje, especialmente que a gente tem muito mais cuidado por causa da velocidade da informação, né, da disseminação dos fatos, acho que a gente consegue hoje já frear com muito mais... Muito mais tranquilidade. Com muito mais firmeza mesmo. Tem alguns artistas que dizem que eles se expressam pelas obras artísticas, mas eles não falam para o seu tempo. Eles falam para outro tempo. Qual é o tempo do jornalismo que a gente está vivendo hoje? Esse jornalismo é muito rápido, muito imediatista, muito exigente dessa informação correta. Um jornalismo democrático, livre. Eu acho que a gente vive em momentos no nosso país de muitos contrapontos, né, de às vezes muitos ânimos acirrados por diferenças de opiniões, mas ainda bem que as pessoas têm liberdade para falar, para serem ouvidas, para questionarem. Então, acho que a gente vive o tempo desse jornalismo, de um jornalismo de ser ouvido, de ser respeitado. Para quem é que o jornalismo fala verdadeiramente? Eu acho que fala para a sociedade. Eu acho que fala em nome da sociedade, em defesa da sociedade, falo isso pelo tipo de jornalismo que nós praticamos onde eu trabalho, na TV Cidade Verde. Nós procuramos, ao máximo, exercer o jornalismo da forma mais coerente e correta possível. Então, trazendo essa informação com muita clareza,
né, com muito senso de responsabilidade. Todos esses conceitos que eu já fui pontuando aqui ao longo da nossa conversa, é o jornalismo que a gente tenta praticar. Então, eu acho que com essa linguagem a gente vai falando para as pessoas até que vão se identificando muito com esse modelo, né? Então, de repente, o nosso jornalismo não está falando com alguém que gosta de um modelo mais escrachado, mais sangue escorrendo. Eu acho que fala com o modelo de um jornalismo mais decente, mais ético, mais comprometido. Tu consegue fazer uma avaliação desse tipo de jornalismo, esse jornalismo que a gente espreme e sai sangue? Uma avaliação consigo. Não é um tipo de jornalismo que me agrada, não é um tipo de jornalismo que prende a minha atenção, mas as pessoas muitas vezes não têm essa possibilidade de fazer esse julgamento, né? E aí acabam até sendo surpreendidas com algumas decisões de meios de comunicação que resolvem adotar esse tipo de jornalismo, até muito, muito forte, né, no nosso país. É uma vertente, é uma linha editorial de muitos meios de comunicação que tem conseguido crescer, que tem conseguido audiência, que tem conseguido atrair muita atenção. A mim não me agrada. Eu sempre, como professor, sempre entendi que professor, ele tem um ato colaborativo. Ele faz com o aluno a construção do conhecimento. O jornalismo, ele é colaborativo? Sim, eu acho que nós somos usados para essa colaboração, né? A partir do momento em que a gente se coloca como instrumento para levar às pessoas todo e qualquer tipo de informação, de reflexão, de conhecimento. Acho que a gente se abre inúmeras possibilidades de levar isso para essas pessoas e, nesse sentido, eu acho que a gente acaba colaborando muito com muitas questões importantes na vida das pessoas. Numa redação onde tem um dono de um veículo de comunicação, seja ele qual for, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Onde é que está a justiça, onde é que está a independência do jornalista para fazer esse jornalismo que fale para o povo? Olha, eu acho que está dentro de tudo que a gente constrói, na seriedade do que a gente faz, né? Então, quando eu tenho, na minha redação, e aí brincando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando eu tenho profissionais que, de fato, são comprometidos com o que a gente quer fazer com seriedade, eu acho que não existe essa palavra, essa dependência ou essa parcialidade. Eu acho que existe a autonomia, eu acho que existe a imparcialidade, a justiça, que é muito importante dentro do jornalismo, porque quando a gente conversa muito na TV sobre como conduzir os nossos produtos, a gente conversa muito sobre isso, da justiça, do senso de justiça. Então, eu não quero colocar no ar uma pauta, uma matéria, uma discussão, sem ter o equilíbrio, sem que eu ouça esse lado e esse lado, sem que eu possa oferecer as duas oportunidades ao telespectador, ao ouvinte, ao internauta, ao leitor, de que ele tire as suas conclusões. Embora em muitos momentos, como âncora A, B ou C, determinados jornalistas possam ali exercer o seu papel de dar a sua opinião sobre a sua inteira responsabilidade, né? Que são deles as palavras, as opiniões, mas eu acho que o senso de justiça é que deve prevalecer. Então, quando se estabelece esse senso de justiça, de você oferecer para aquelas pessoas a oportunidade delas mesmas escolherem o que é certo e o que é errado dentro do que a gente está oferecendo, aí você oferece a todo o grupo a oportunidade de fazer seu trabalho livremente. Eu acho que é aí que está a liberdade e a justiça dentro do jornalismo. Você já foi censurada numa redação? Depende do que você chama de censura. O que você interpretar? Não, olha, existem temas que são muito delicados de se tratar, né? E aí, às vezes, alguns a gente evita tratar de determinadas maneiras. Então, eu acho que a censura passa muito por esse respeito, né? Então, quando você se limita em determinados temas ou quando você apara algumas arestas
para não ir muito longe, para não ferir alguém ou para não entrar numa discussão onde existam ideologias muito fortes, muito presentes, para você não criar uma polêmica, para você não virar centro das atenções desnecessariamente, eu acho que aí você até mesmo se autocensura. E aí sim eu te digo, já me autocensurei muitas vezes. Eu não sou uma jornalista que entra em polêmicas, eu não gosto de polêmicas, nunca me envolvi em nenhum tipo de polêmica. Porque eu acho que a minha função não é essa. Eu acho que a minha função é comunicar bem. Eu acho que a minha função é ter responsabilidade com o que eu faço, é respeitar quem está me ouvindo, sabe? Então, eu não quero ficar entrando em polêmica. Às vezes, eu dou uma opinião que é um pouco mais ácida ou que provoca alguma reflexão mais séria ou até uma reação diferente de alguém que precisa, dar um exemplo, de alguém que precisa de uma ajuda e precisa de uma intervenção e o poder público não agiu ou determinada pessoa deixou de agir e eu me envolvo pessoalmente naquilo, mas dentro de uma coisa de muita responsabilidade. Mas em muitos casos realmente me autocensuro para não entrar em polêmicas desnecessárias, porque aí você fica imaginando até onde isso vai dar, isso é bom para mim, isso é bom para a minha imagem, isso é bom para o programa que eu apresento, para a emissora que eu trabalho. Então eu acho que vai muito disso. Muito bem. Usando a medicina, eu vou usar a biologia agora. A biologia ela enxerga o ser humano como um sistema complexo e ativo que é conectado. Você hoje ocupa um cargo de direção, de editora, onde toma várias decisões. Tu consegue visualizar que os comunicadores que hoje trabalham têm essa percepção de que é um todo, que é um sistema, que está conectado com a fonte, com o jornalismo, com a técnica, com uma série de coisas? A gente tem esse entendimento? Acho que sim, acho que cada vez mais os jornalistas que estão diariamente ali prestando os seus serviços conseguem ter essa percepção desse sistema, né? Dessa coisa integrada, dessa coisa que um fato depende do outro, uma ação depende da outra, um encaminhamento depende do outro. Isso às vezes depende, eu não diria às vezes, eu acho que em praticamente todos os casos depende da sua construção, depende de quanto tempo você vai se dedicando a isso, ou seja, com a experiência, com o passar dos anos, você vai tendo uma compreensão mais clara de como tudo isso vai se interagindo, né? Vai se complementando para formar esse sistema que é realmente bem complexo, mas não é difícil. É assim, para quando a gente coloca o trem no trilho direitinho, né, seguindo tudo que tem que ser feito, fazendo tudo como tem que ser feito, não é difícil, não. Para que serve o jornalismo? O jornalismo serve, acho que a gente até meio que já falou um pouco sobre isso, né, para ajudar, eu acho, que as pessoas a terem as suas próprias opiniões. Quando a gente oferta informação, a gente oferta nesse nível, né? De prestação de serviço, de entendimento, de compreensão, de reflexão, trazendo inúmeras possibilidades para que as pessoas possam se aproveitar do melhor daquela informação. Então, eu acho que o jornalismo ele serve para ser... Imagina como seria uma sociedade, ou a sociedade, de uma forma geral, global, mundial, sem a comunicação e sem o jornalismo. Imagina como seria isso. Caos. Eu acho, né? Eu acho que é uma profissão das mais essenciais, indispensáveis, que, enfim, no mundo inteiro, muito admirada, né? Porque realmente nós temos histórias incríveis de jornalistas que ao longo dos anos se dedicaram, deram suas vidas, né? Batalharam muito para ter a melhor informação, para ter a melhor fonte, para dar um furo de reportagem, para trazer uma informação nova e diferente, para trazer uma investigação, resultado de uma investigação. Tantas investigações conduzidas por jornalistas importantes no Piauí, no Brasil e no mundo, e que acabaram se tornando fenômenos de críticas positivas, né? Então, eu acho que quando você pergunta para que serve o jornalismo, serve para tudo, porque sem ele a gente não é nada. A Fundação Getúlio Vargas lançou um estudo bem recente e ele colocou nesse estudo 3 desafios para os próximos anos.
Um deles é a aceleração robótica. A outra é o crescimento da desigualdade. O Brasil, inclusive, tem avançado nesses últimos 2 anos esses índices de crescimento, educação, IDH, uma série de coisas. E o outro é a cidadania cada vez mais frágil, a cidadania que não está tão ativa como deveria estar. A pergunta em cima dessas informações, qual é a participação do jornalismo na cidadania das pessoas? Veja, hoje nós temos alguns instrumentos e que avançam muito rápido, que a gente não tinha no passado, não tinha quando eu comecei a fazer televisão, quando eu comecei a fazer rádio, quando eu comecei a ser jornalista nos meios de comunicação, que é esse fenômeno da internet, o fenômeno das redes sociais, a oportunidade que as pessoas, eu diria até assim, que as pessoas têm de terem os seus próprios meios de comunicação e de expressão, né? E através desses meios pessoais e das suas identidades próprias e como elas se enxergam e se colocam no mundo, eu acho que o jornalismo entra como um complemento de como essas pessoas estão se colocando dentro desse processo de melhoria, de melhoria das suas formas de enxergar o mundo e de serem respeitadas. Ou seja, essas pessoas por si, elas já constroem uma forma de ter a cidadania mais respeitada. E o jornalismo, ele vem para dar amplitude para tudo isso, né? Quer dizer, e a confiabilidade, se você, ao tempo em que tem esses fenômenos evoluindo de forma tão rápido, você, por outro lado, e pesquisas recentes mostram isso, que o jornalismo ainda é a fonte mais confiável. Os meios de comunicação tradicionais ainda são as fontes mais confiáveis. Então, é uma coisa complementando a outra. Se você tem um movimento que é crescente em torno da cidadania, em torno dos direitos humanos, em torno dos direitos sociais, em torno da educação, da saúde, que, como você disse, vem melhorando os índices, né? E principalmente em estados como o nosso, que nós precisamos muito melhorar os nossos índices. Então, quando você tem esse movimento que por si só vai crescendo nas escolas, nas ruas, ao lado você tem um jornalismo que vai te amparando e dando visibilidade maior para tudo isso. Então, eu acho que são duas coisas importantíssimas, 2 movimentos importantes que nesse momento estão se somando de forma muito positiva. O jornalismo tem sofrido essa aceleração da robótica, da robotização, como se tem falado, também nesse processo? O jornalismo ele tem interferências de todas as ordens, assim como todas as áreas, todas as carreiras, eu imagino que estejam sofrendo com essa evolução rápida da mecanização. Eu mesmo estou vendo acontecer agora recentemente de vários prédios em Teresina demitiram seus porteiros e estão contratando portarias virtuais. Então, veja aí a quantidade de pessoas que está perdendo o emprego, como já aconteceu com muitas outras profissões, né? Ou tantas outras que ainda vão existir que nós nem sabemos, né? Como algumas que existem hoje que no passado a gente não imaginava que existiriam. Mas eu acho que no jornalismo ainda não, graças a Deus. Eu acho que ainda precisamos muito de pessoas, de mão de obra humana para conduzir esse processo de inteligência, de conhecimento, de efetivamente profissionalismo, né, habilidades humanas, que eu acho que nós temos aí muitos equipamentos muito bacanas, mas só para nos dar mais amplitude, que eles continuem aí. Legal isso. Mas tem um fenômeno também, que é um fenômeno econômico, cada vez mais as redações estão tendo que se virar nos 30, equipes mais enxutas. Isso tem acontecido aqui também no estado? Olha, eu não posso falar por todo mundo, mas o que você observa, eu vou falar em termos de Brasil, o que você observa no Brasil realmente é alguma coisa nesse sentido, né? Nas grandes emissoras, enxugando o quadro não só que atinge o jornalismo, né? Mas emissoras que trabalham com outros tipos de produtos, com outros produtos e que também anunciam cortes, anunciam enxugamento. E aí há um problema que está relacionado ao momento em que o país vive e que atinge o Brasil e atinge o Piauí também, né? Então, é um momento delicado, eu acho que é um momento de alerta, mas já pensando e já sentindo também que as coisas começam a clarear, começam a melhorar,
né, e que nós temos algumas boas perspectivas e possibilidades para passar por essa nuvem. Essas situações, robotização, aceleração, mais informação, essa questão da economia, elas afetam na qualidade do jornalismo? Acho que não. Assim, é muito difícil mensurar isso. Cravar. É muito difícil dizer assim, efetivamente sim. O que nós temos que ter em mente é que nós precisamos ter bons profissionais nos meios de comunicação atuando, né? E esses bons profissionais, eles por si só já são a qualidade do jornalismo, né? Então, se você tem mentes criativas, inteligentes, rápidas, que tenham conhecimento, que saibam resolver conflitos, eu acho que aí você já tem... Meio caminho andado. Ou mais. Ou mais. Como é que o jornalismo pode colaborar para diminuir essa desigualdade que a gente tem? Com informação. Com informação, eu acho que as pessoas que têm informação, elas têm uma arma muito importante nas mãos. Eu sempre costumo dizer que quando você é desinformado, às vezes você é meio analfabeto, meio surdo, meio cego, né? Porque você deixa de ter as armas certas para lutar nos momentos certos. Então, acho que o jornalismo vem muito para isso, para dar essa munição para as pessoas se protegerem, avançarem, se defenderem, crescerem. O que o jornalismo ensina para a sociedade de maneira bem concreta? Eu acho que quando você se apropria disso que eu acabei de falar, né, de boas informações, você acaba oferecendo para a sociedade a oportunidade de se sentir mais segura, dos seus direitos, de se sentir mais segura dos seus deveres, de se sentir mais segura nos relacionamentos diversos que envolvam o pessoal e o profissional. Então, eu acho que a contribuição é essa, de você estar ali muito presente na vida das pessoas, né? Compartilhando com aquelas pessoas o dia a dia delas e oferecendo a elas o melhor que você pode oferecer, se colocando muito no lugar delas, né? O que eu, que estou ali do outro lado da telinha, do rádio, do computador, da revista, o que eu estou querendo ouvir, o que eu estou querendo receber de informação. Essa também é uma ansiedade nossa, né? De estar percebendo o tempo todo, a todo momento, o que as pessoas querem saber, né? Então, a gente, para isso, faz esse exercício, né? Se colocando no lugar das pessoas. E se fosse eu, o que eu gostaria de saber? Isso é fácil, Nádia, no dia a dia? Pela velocidade, pela necessidade que você tem de todo dia colocar um programa no ar. Como é que você trabalha isso? Olha, a gente trabalha muito dentro dessa tentativa de percepção, né? Então, vamos tentar nos colocar no lugar dos nossos telespectadores, né? Para quem é que a gente está falando? Né? O que esse público efetivamente quer ouvir? Isso é interessante de fato? Isso vai contribuir de fato? O que isso vai acrescentar na vida das pessoas? Essa informação é útil? Essa informação, ela é necessária? Né? Então, quando você coloca informação útil, informação necessária, informação de qualidade, você sabe que em algum momento você está atingindo um público importante que está desejando, que está ansiando aquilo. Então, o nosso trabalho é dentro dessa linha de tentativas de percepção. Essas perguntas fazem, obviamente, os critérios da qual a notícia que você escolhe para ser. Esse exercício, ele não só é diário, como ele é minuto a minuto, né, hora a hora, enfim, a gente está o tempo todo em alerta para isso. Legal. O nosso jornalismo, ele faz pensar? Eu não posso generalizar, mas eu acho que alguns sim. Eu acho que provocam, sim, reflexões importantes. Isso é, inclusive, uma coisa que eu tenho muita preocupação, né, de trazer para as pessoas que recebem a nossa mensagem a possibilidade de pensarem, de refletirem, né? Como eu já te falei aqui em outros momentos, às vezes abrindo essa possibilidade de reflexão, trazendo... vou dar exemplos mais práticos. Quando eu estou no rádio, que eu trago uma entrevista
com alguém sobre determinado assunto que eu tento aprofundar mais, eu estou oferecendo ao ouvinte a oportunidade dele estar acompanhando aquele processo junto comigo, dele estar descobrindo junto comigo, analisando, refletindo, formando a sua própria opinião, porque acho que isso é que é importante. A notícia educa? Sim, a notícia educa e deseduca também, né? Educa e deseduca, porque dependendo do que você diz e da forma como você diz, você contribui ou você realmente interfere de forma negativa. No Brasil, 49% das escolas públicas não têm saneamento básico. Quase que 86% dos jovens, eles estudam em escola pública no Brasil. E são negros. E qual é o que a educação tem a ver com o jornalismo na perspectiva do que o jornalismo pode agregar valor a esses tipos de índices? Olha, eu acho que o papel mais importante do jornalismo numa tentativa de reversão de índices ruins como esse é o de chamar a atenção, é o de cobrar. Né? Nós temos que ser esse instrumento atento de oferecer essas informações e de estar atentos a elas como cobradores de posturas mais adequadas e de ações mais efetivas para melhorar índices ruins, como esses que você falou agora. Né? O jornalismo denuncia? Sim, denuncia, com certeza. Como é que é possível a gente denunciar, tendo, no nosso caso aqui do Piauí, em outros lugares também, no Brasil inteiro, o poder público do qual boa parte da receita que vem das redações, que entram nas redações, vem do poder público? Como é que é possível a gente ter independência disso? Mas por que a denúncia precisa ser só contra o poder público? A denúncia pode ser de várias formas, e a gente faz denúncia também contra poderes públicos, a gente faz denúncia contra a prefeitura, a gente faz denúncia contra o governo quando efetivamente são necessárias e importantes. Quando as demandas chegam para a gente e que tem um clamor de que precisa da imprensa realmente para denunciar, seja ela do público ou do privado, eu acho que é o que prevalece, é o que tem que prevalecer. Isso fortalece o jornalismo? Fortalece, porque as pessoas enxergam isso, as pessoas enxergam que tem alguém ao seu favor, que tem alguém que você pode contar, que tem um meio de comunicação que trata a coisa com responsabilidade, com seriedade. Eu, mais uma vez digo, eu não posso generalizar, não posso falar por todo mundo, mas eu posso falar pelas experiências que eu vivo. Então, eu acho que se nós somos, desde sempre, essa via de passagem, esse canal condutor para que as pessoas tenham mais voz, mais vez, que consigam ser vistas, que consigam ser melhor tratadas, eu acho que a gente tem que ser isso, essa é a nossa missão. Seria fugir da missão principal. Hoje o nosso jornalismo, os telejornais, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas queria só reforçar um pouco mais disso e conversar mais sobre isso. A gente vive muito no factual. As redações estão muito ali no factual. O factual, ele faz refletir também? Ou é apenas uma informação que sensibiliza de uma certa maneira? Claro que faz refletir. O factual é o quente do jornalismo, é o que faz ferver a redação. E, na verdade, ele é o quê? Ele é apenas o reflexo do que está acontecendo à nossa volta. Então, eu não posso virar as costas para o que está acontecendo. Eu não posso, infelizmente, por mais que eu deseje, por mais que do fundo do meu coração eu deseje, mas eu não posso fechar os olhos para a onda de violência, eu não posso fechar os olhos para os acidentes, eu não posso fechar os olhos para os incêndios, eu não posso fechar os olhos para o óleo que está na praia, eu não posso. É o factual, é a notícia, é o que vibra, é o que faz as pessoas também se enxergarem. A gente tem que ter espaço no jornalismo para tudo isso. O factual tem um espaço importantíssimo, porque ele tem a urgência da informação, sim, mas o jornalismo tem um espaço para tantas outras coisas. E aqui eu falo, por exemplo, pela TV Cidade Verde, que abre espaço em tantas oportunidades, em tantas datas diferentes. Então, eu acho que nós lá da TV Cidade Verde, do Grupo Cidade Verde, a gente tem essa oportunidade de brilhar muito com o factual, mas também de brilhar muito com
muitos outros conteúdos extremamente interessantes e importantes para o nosso estado. Fazer matéria investigativa é uma coisa que custa caro, né, Nádia? Tempo, programação, planejamento. A gente tem tido muitas investigações jornalísticas no Piauí, ou tu lembra a última, por exemplo, que vocês fizeram? Na TV a gente faz algumas, mas é como você diz, é um produto que ele demanda mais tempo, demanda muito cuidado, porque você não vai fazer nada de forma irresponsável, né? Mas a gente faz. E tem até um pessoal que trabalha lá com a gente que adora essa linha de jornalismo, que eu acho que, até digo, vocês deviam trabalhar ajudando a polícia. Hoje mesmo eu falei essa frase para um colega lá na TV. Então, acontece, né? Não faz parte, não posso ser você, e tenho que ser honesta, que não faz parte da rotina. Demanda realmente um trabalho, mas quando aparece um fato que merece ser investigado, que quando a investigação leva para uma informação que realmente precisa daquele cuidado maior, da responsabilidade, da apuração, do critério, mas que, por fim, vai mostrar que existe uma coisa muito grave, muito ruim atrás, né? A gente segue e consegue fazer. Jornalista especula? Aí eu acho já irresponsabilidade, a especulação. Assim, quando você especula, porque tem especulação e especulação. Claro. Você não pode usar a especulação de forma maldosa, intencional, para denegrir, para afetar negativamente a imagem de ninguém. E você pode especular dentro de uma normalidade, de um respeito e de uma perspectiva jornalística absolutamente normal. Então, quando você faz, por exemplo, uma especulação na área da política, sem nenhum tipo de agressão, está especulando. Eu acho que em 2020 os candidatos a prefeito de Teresina serão A, B e C. Eu estou fazendo uma especulação, não estou machucando ninguém, estou ferindo ninguém. Agora, se eu faço uma especulação, vou usar aqui uma palavra assim bem chata, uma especulação nojenta, né, assim, de forma pejorativa, sem responsabilidade, sem critério, sem nada, aí eu acho irresponsabilidade. Jornalista arrisca? Arrisca como? Aquela pauta é interessante, vou arriscar. Arrisca? Todo dia. Arrisca. Arrisca. Tem que arriscar. Tem muito disso no jornalismo, no dia a dia? A pauta vem com uma informação para você e você diz, não, ainda está faltando um pouco. E aí tu arrisca? Não. O arriscar que eu me referia é o arriscar assim de vai que vai dar certo, né? Vai que essa aqui eu estou sentindo que vai dar certo. Não arriscar imaginando que alguma coisa é assim e a coisa não é completamente diferente. Porque aí a gente vai cair no campo das probabilidades ou da irracionalidade, do achismo, que não é o que a gente deve fazer. Arriscar para produzir. Arriscar para acertar, né? Sempre assim, o nome já diz, é arriscar, né? Então a gente geralmente vai arriscar na tentativa de acertar. E geralmente vai arriscar quando a gente tem uma perspectiva grande de acertar e de fazer a coisa certa. Na mesma linha, aposta também o jornalista? Aposta, na mesma linha. Acho que o raciocínio é o mesmo, tanto para arriscar como para apostar. Existe poder no jornalismo? Poder? Poder de quê? Poder de influência? Poder de decisão? Eu acho que existe. Como o jornalista é visto? O jornalismo é visto, é isso? Como o jornalismo é visto? Se o jornalismo é visto como um poder? Acho que sim. Por tudo isso que nós falamos aqui, acho que por tudo que os meios de comunicação construíram e representam, eu acho que sim, eles têm o seu poder. Agora, é muito importante que todo mundo saiba que existem pessoas que se utilizam bem e pessoas que se utilizam mal do poder que o jornalismo oferece, né? O jornalista tem poder e qual é esse poder? O poder que nós temos, na verdade, passa muito pela admiração que a gente conquista, entendeu? Eu vou falar do meu caso pessoal, que graças a Deus, lógico, que não agrado 100%, estou longe disso, mas consigo agradar muitas pessoas. As pessoas, quando se aproximam, falam
coisas boas, coisas positivas, elogios e tal, postura. Então, nesse sentido, eu acho que nós conseguimos fazer um bom jornalismo, um jornalismo de respeito, e provocando essa admiração, a gente acaba tendo esse poder. No entanto, como eu te falei, e eu acho muito importante frisar isso, porque muitas vezes a gente acaba caindo numa vala comum para muita gente. A gente acaba, por algum tipo de comportamento inadequado de algum profissional, de algum meio de comunicação, seja emissora de TV, de rádio, jornal, internet, enfim, a gente acaba, por algum tipo de comportamento inadequado, né, sendo colocado numa mesma vala. E é isso às vezes me preocupa. Embora, como eu tenha dito, eu tenha sempre procurado seguir uma conduta profissional a mais ética possível, a mais clara, de maior respeito possível, mas se em algum momento algum colega meu, ele foi muito agressivo, desrespeitoso, desonesto, faltou com ética, faltou com caráter, seja envolvendo o poder que o meio de comunicação oferece, ou na vida pessoal, utilizando-se dele para isso, aí eu acho que é muito ruim para a gente isso, sabe? Eu já sofri muito com isso. Isso afeta também a sociedade? Afeta, porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de enxergar isso. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de enxergar quem é aquela pessoa que está fazendo tudo de bom coração, de boa intenção, de boa vontade, daquela pessoa que não está fazendo o real, que está iludindo, que está desvirtuando, que está enganando. As pessoas têm dificuldade de diferenciar, infelizmente. No meio de tanta tecnologia, quantos seguidores tu tem no Instagram? São todos reais. 4.800 e alguma coisa. Tá vendo? 4.000 já pode se candidatar. Já? A quê? Não sei. Eu não quero me candidatar a nada. Tanta mídia, a gente chama aqui fast food de mídias, de conteúdo, onde todo mundo comunica ao mesmo tempo, todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se escuta. Para onde é que o jornalista tem que olhar, Nádia? Para a verdade dele, para o que ele acredita e o que ele pode fazer de melhor, não só por ele. O que eu fiz na minha carreira até hoje, como profissional, eu não fiz pelos meios de comunicação só que eu passei. E nem fiz só pelo meu público que me acompanha ou que eventualmente está comigo. Eu fiz primeiro por mim. Eu fiz primeiro porque era a minha verdade. Eu fiz primeiro porque eu queria vencer e ser feliz fazendo aquilo. Porque eu queria me realizar profissionalmente. E porque eu queria convencer a mim e as pessoas de que eu podia fazer. De que eu sabia fazer. De que eu sei fazer. E de que eu quero fazer bem feito. De que eu quero fazer o melhor de mim e dando o melhor de mim para as pessoas. Por ser mulher, isso foi mais difícil? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Nunca senti em nenhum momento nenhuma dificuldade, em nenhum momento da minha profissão, em qualquer carreira ou em qualquer função, na verdade, que eu exerci, dificuldade por ser mulher. Esses dados de que a mulher está ali abaixo e tal, claro que casos e casos. Talvez você iniciou, inclusive, a entrevista dizendo que teve excelentes oportunidades para que isso não acontecesse. Mas acontece com muita gente. Sim, acontece até hoje, porque, na verdade, tudo isso é fruto de uma construção histórica, não só no Brasil, né, no mundo. Eu acabei de assistir a uma série que se passava na década de 1930, na Espanha, que as mulheres lutavam para ter o direito de se divorciar, que lutavam para ter o direito de votar, né, de escolher, que aqui no Brasil a gente também só começou a votar na década de 1930. Sim. Então, isso tudo é parte de um processo histórico, muito longo, cultural, né, que envolve muita coisa, da mulher que foi educada num ambiente machista para ser dona de casa, mãe, esposa e não ir para o ambiente de trabalho, não ter o seu próprio negócio, de não gerenciar sozinha a sua vida, de ter que depender do homem sempre. Então, claro que isso gera um resquício muito grande, gera um ambiente desconfortável para muitas mulheres até hoje, inclusive no ambiente de trabalho, quando você em muitos momentos se depara com essa possibilidade de que a mulher exerce as mesmas funções e ganha menos. Agora, eu não tive, de fato, na minha carreira, nenhuma dificuldade. Eu sempre fui muito respeitada, eu sempre abracei com muita determinação as oportunidades,
Sempre me senti muito capaz de corresponder às expectativas. Acho que correspondi. Se eventualmente em algum momento frustrei alguém ou me frustrei, isso faz parte. Né? Esse seu sucesso, ele... Você acha que é sucesso? Eu acho. Por quê? Porque não é fácil. Os índices dizem, as mulheres cada vez mais estão batalhando por esse empoderamento, tá na relação, tá? Mas esse sucesso seu, você acha que é por conta dessa determinação pessoal, começa em você? Sim, começa em mim. Tem que começar por mim, porque ninguém vai fazer por mim. Ou eu faço ou ninguém vai fazer por mim. Se eu não corro atrás, se eu não levanto às 5 horas da manhã, como eu faço há 21 anos para apresentar o Notícia da Manhã, correndo atrás de todo dia fazer o que eu fiz, fazer o de amanhã melhor do que eu fiz hoje, quem vai fazer por mim? Quem vai assinar o Nádia Rodrigues sou eu. Né? Quem vai colocar quem colocou já o nome na história do jornalismo, do telejornalismo do Piauí, com a minha assinatura fui eu, com o que eu fiz ao longo desses anos todos de carreira. Só na TV Cidade Verde 21, completados agora em novembro. Então, se existe sucesso, eu acho que existe mais um reconhecimento, né, de tudo o que eu já pude fazer, do que já pude oferecer. Como eu disse, fazendo por mim, porque eu tinha muita vontade, porque eu sentia que tinha habilidade para fazer aquilo, e fazendo pelas pessoas, e fazendo para que as pessoas se identificassem, para que as pessoas se emocionassem, para que as pessoas se informassem, e tentando passar isso com a maior verdade possível que eu posso, sendo o mais sincera e transparente que eu posso. Aliás, é uma coisa que eu escuto muito as pessoas dizerem: olha, eu te sinto muito transparente, eu te sinto muita vontade, eu te sinto muito confortável no vídeo, porque hoje eu realmente já tenho um conforto, um lidar com a câmera, com o ambiente, como se eu estivesse mesmo na minha segunda casa, que é como eu me sinto. Tudo que se publica na mídia é visível, inclusive aquilo que não se diz? Ou seja, a sociedade está vendo tudo? Não, acho que não. Acho que existe muita coisa que a sociedade não consegue enxergar, mas não por culpa da imprensa. Eu acho que muitas vezes a gente pode esbarrar em algum tipo de limitação de entendimento mesmo, de informação, de conhecimento sobre determinados temas. Então, acho que ali você acaba esbarrando num degrau interpretativo importante. Mas eu não vejo tanto por nossa culpa. E se existe por culpa da imprensa em algum momento, se é ou não intencional, aí também fica muito difícil de avaliar. Qual a importância da opinião pública para o jornalismo, né? É muito importante. Por que a gente vive sem ela? Não. Né? A gente quer saber o tempo todo para onde ir, o que as pessoas querem. Para isso a gente precisa saber o que as pessoas pensam. O que elas pensam de mundo, o que elas pensam da emissora que você trabalha, do meio de comunicação que você trabalha, do programa que você faz, de como você faz. Então, a opinião pública é muito importante. Você acha que a imprensa está dando esse devido reconhecimento à opinião pública, de forma geral ou específica, no caso do programa que você conduz? Eu dou. Eu procuro dar. Desde a primeira informação que chega para você produzir? Sim. Isso é quase instantâneo, isso é praticamente automático. Já está no automático? Isso é praticamente automático. Né? Porque não existe um sentido se a gente não pensar assim, para falar a verdade. Ou eu me preocupo, de fato, com quem vai receber aquilo, ou eu vou fazer por quê? Para quem? Né? Eu tenho que me preocupar. Dá para pintar um quadro do jornalismo daqui a uns 5 anos? Como é que daqui vai ser? Daqui para frente? Sim. Dá nada. Jornalista aposta. Aposta. Arriscar um pouquinho. Arrisca, aposta, acabei de dizer isso, né? E aí as apostas quando as probabilidades são mais claras. Porque... O que vai mudar? Não sei o que vai mudar.
Eu não sei de dizer de fato que vai mudar. Essa pergunta eu também me faço. É um cenário bem... O que eu acho é que, como eu já comentei aqui agora há pouco, não vai nunca desaparecer. O jornalismo sempre será necessário. O jornalismo sempre será vital para a sociedade. Isso é fato. Agora, como daqui para frente, ou nos próximos, ou daqui a 5 anos, como estará todo esse cenário, é muito difícil, porque se a gente olhar 5 anos para trás, olha o tanto que avançamos, o tanto que mudamos, o tanto que está diferente, que a gente nem imaginava 5 anos atrás que a gente poderia estar aqui hoje, assim como a gente está, né? Com tanto volume de informação, com tanta coisa para checar, com tanta responsabilidade que aumentou. Então, se isso vai evoluir rapidamente nos próximos 5 anos, eu acho que vai, mas eu não aposto em dizer como estaremos daqui a 5 anos, não. Deixo essa para você. Você aposta? Não, não, futurista. Um entrevistado. Aliás, como é que é ser entrevistada? Desconfortável. Tô vendo que toda hora tu tá querendo devolver a bola, né? É. Estratégia, né? Vamos lá. Informação tem preço? Preço? Como assim preço? Preço, dinheiro? Se paga pela informação, é isso? Sim. Essa informação tem preço. Rapaz. Do ponto de vista de quem produz, por exemplo. Eu acho que o preço é o preço da sensação. É o preço, vou explicar, vou tentar ser mais clara. Eu acho que é o preço da audiência, do que você vai receber de benefício em troca daquela informação. E não o preço mesmo, o valor. Não é a valoração da informação, não é o dinheiro da informação, né? Eu acho que é mais conceitual. Eu acho que a informação, o preço que ela tem, é a relevância que ela tem, é o prestígio que muitas vezes ela te dá por você ter conseguido, às vezes, uma informação exclusiva, uma notícia bacana de dar para as pessoas, uma reportagem diferente, uma curiosidade que só você deu, e aquilo te projeta de uma forma mais... Isso é que é bacana, e esse é que é o preço bom, esse é que é o fruto bom de colher. Notícia tem valor? Sim, notícia tem valor. Esse valor. Esses valores. Esse valor. Esse valor do sentimento e da... Qual que é a palavra mesmo? Satisfação? Não é satisfação, a palavra me fugiu, mas é um valor muito mais que sentimental, né? É o valor do que você desperta realmente nas pessoas, né? Do que você, quando coloca ou você olha no olho do telespectador, ou você traz para ele aquela informação daquela forma, ou você traz aquela imagem daquela forma, ou você traz um áudio daquela forma, ou você traz o conjunto daquela forma, o que você está provocando de sensação naquela pessoa. Tu vibra? Demais! Se vibra. Olha, a TV Cidade Verde me deu oportunidades de fazer trabalhos incríveis em todos esses anos. Em todos esses anos eu fiz alguns que... O último que eu fiz, que eu ainda não posso revelar, revelarei em breve, trouxe para mim e está trazendo ainda uma explosão de felicidade que há muito tempo eu não sentia. Agora tu deixou a gente curioso. Você vai morrer de curiosidade, mas eu não posso dizer. Só vai ser exibido em janeiro. Não, Então mas você pode tem falar. muita gente que está ouvindo que pode passar um zap já e mandar para frente. Mas em breve, quando vocês estiverem vendo essa entrevista, é só ano que vem essa? Porque tem uma escala. Quando vocês estiverem vendo essa entrevista, vocês provavelmente já terão visto o programa especial de Natal da TV Cidade Verde. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Que mexeu lá no fundo mais uma vez. Matéria boa essa que mexe com você também. Porque as pessoas sentem também, não é só o que mexe comigo, é o que a gente consegue passar para as pessoas. Então, no jornalismo, eu já fui e sou editora-chefe, repórter, apresentadora, editora de texto, tudo mais que você imaginar. Dentro de televisão, redatora, tudo que você imaginar, eu faço e fiz em TV. Mas quando você faz a coisa com muita verdade, você consegue passar isso para as pessoas, é muito bom. Química acontece? Eu vou te dar aqui um exemplo. E aí, hoje mesmo eu comentei, gente, eu vou chorar. Aí, novidade.
Toda vez que faz um programa especial de Natal, traz alguma coisa assim, chora. Mas eu choro não é para ficar legal na televisão, nem para fazer as pessoas se emocionarem, não. É porque de verdade eu sinto. E eu faço com esse sentimento. Então, como eu sou católica, como eu sou cristã, praticante, católica praticante, e espiritualmente eu me envolvi muito mais de 2013 para cá com essa minha espiritualidade, a partir dos trabalhos que a TV me proporcionou, fazendo um especial de São Francisco na Itália, fazendo um especial de Jesus na Terra Santa, fazendo um especial de Maria em Portugal, na Turquia, em Aparecida, em São Paulo, e fazendo esse mais recentemente, que ainda é segredo. Então, essas oportunidades que me foram dadas, eu trouxe muita emoção para os telespectadores cristãos, né? Quando, por exemplo, eu tive na Pedra da Unção, em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro. Naquele momento, quando eu estava naquela pedra, onde a tradição cristã diz que foi ali que foi colocado o corpo de Jesus depois que foi tirado da cruz, e ele foi envolvido com óleos e essências por um amigo muito rico que ele tinha, e você chega na pedra e você sente o cheiro da pedra, não tem como você, quando acredita numa coisa, não deixar se envolver pela emoção. E ali veio uma emoção muito forte. E aí são inúmeros os depoimentos de pessoas que depois assistiram esse especial e que disseram que se emocionaram junto, e tantas outras coisas. Depois de tanta coisa legal, eu tenho que fazer essa pergunta mesmo. Jornalismo mente? Mente? Não. O jornalismo que nós fazemos não mente. E essa verdade que tu passa nesse tipo de matéria comprova um pouco disso, né? Sim, eu acho que é porque tem a ver com conceito, né? Se tem a ver com conceito, tem a ver com responsabilidade, tem a ver com compromisso, tem a ver com credibilidade. Você acha que a gente pode brincar com credibilidade? A gente trabalhando com informação todos os dias, trabalhando com uma coisa tão séria, a gente pode brincar com responsabilidade? A gente não pode. Então, por que e para que a gente vai mentir? Né? A gente tem que ter esse compromisso, tem que ter essa responsabilidade, que eu digo, muitos não têm, mas eu garanto, na TV Cidade Verde nós temos. Lindo isso que tá falando, sabe? Eu não falo só pela TV não, viu? Eu falo pelo grupo. Falo pelo grupo Cidade Verde. É um Verde. grupo bem forte. Estamos chegando ao final, tá? Tem mais duas Tranquilo, perguntinhas aqui. passando 3 da manhã tá ótimo. Uma coisa que é muito importante pra gente aqui é entender o que precisa ter para ser um bom comunicador, para ser jornalista. Não estou falando só do aspecto, acho que você falou vários conceitos, várias coisas e tal. Mas o que a gente precisa ter? A habilidade, que isso diga para a sociedade que você vai fazer um bom trabalho de comunicação. De tanta coisa, obviamente. Muita coisa, muita coisa. Acho que primeiro você tem que se sentir à vontade, confortável. Você está fazendo algo que está te deixando bem? Você está fazendo algo que é o que você quer de verdade? Né? Você está se encontrando com aquilo que você está fazendo? Ou você está fazendo porque você quer uma oportunidade de emprego, ou porque você quer um trabalho a mais, ou porque você quer aparecer na televisão, ou porque você quer ter a sua voz no rádio, ou a sua imagem estampada num portal, ou numa revista? Por que você está fazendo? Né? Você está fazendo porque você ama aquilo? Porque você se encontrou naquilo? Porque você encontrou o seu dom? Você acha que as habilidades que você tem ou que você pode desenvolver, elas são compatíveis com aquilo que você escolheu? Então, quando tudo isso se encaixa, dá certo. Eu acho que é por aí. Jornalismo tem limite? Ai, meu Deus, é cada pergunta. De onde é que eu tiro essas perguntas, hein, gente? Jornalismo tem limite? Acho que não, porque se a gente coloca... Acho que limite é uma palavra muito complicada. Eu acho que só tem que ter limite para a velocidade. Porque assim, quando você coloca um limite... Não, tem que ter limite para os filhos também, viu? Se não tiver limite para os filhos... Não, tem que ter limite em várias coisas. Mas para o jornalismo, eu acho que a gente pode deixar uma margem maior de limite. Deixa o limite correr um pouco mais solto. Até para que venham pautas lindas, né? Não, e também para que você possa
ter espaço para criatividade, para ousadia. O que há de política no jornalismo? Política? Como assim? O que há de política no jornalismo? De interferência política? Como você interpreta? Olha, agora eu vou puxar de novo para nós, né? E vou dar alguns exemplos, que é a minha vivência dos últimos 21 anos tem sido essa. Foi a primeira e a única? Não. Ah, tu vivenciou, claro. Sim. Mas TV? Não. Ah, TV foi a primeira. Não. Tá bom, tô só te complicando, não te confundindo. Mas vai, responde. Não foi a primeira TV, não foi nada. A primeira, esses últimos 21 anos, né? Por exemplo, nós vivenciamos de uma forma muito profunda na TV Cidade Verde a pauta política, a editoria política. Sim. Né? A gente, inclusive, é muito respeitado por isso. E eu acho que muito pouco questionado, porque existe uma preocupação muito grande de fazer as coisas mais certas possíveis, da forma mais equilibrada e imparcial possível. Eu, enquanto diretora de jornalismo, enquanto apresentadora, enquanto editora-chefe, repórter, e eu estou falando assim para dar um exemplo das funções que gravitam ali em produtor, em torno do ambiente jornalístico, todos nós temos muito claro isso, da responsabilidade que a gente tem que ter nesse ambiente que é muito delicado, que envolve muita vaidade, que envolve muito poder, né, e que envolve também a habilidade que a gente precisa ter dessa imparcialidade, desse equilíbrio. Muito bem. O que te inspira no jornalismo? Eu acho que é a oportunidade que a gente tem desse encontro renovado com a informação, com a notícia, com o público. Eu acho que isso se torna tão prazeroso que não se torna cansativo, que não se torna enfadonho, que não se torna repetitivo, né? Então, essa oportunidade de estar renovando isso todo dia é o que mais me encanta. E a oportunidade de poder saber que as pessoas acreditam no que você está dizendo. Qual a pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder aqui? Fez tantas perguntas. Quando às vezes me perguntam sobre carreira, você me perguntou só sobre carreira, não perguntou nada pessoal, né? Só a senhora vaidosa. Mas quando me perguntam sobre carreira, me perguntam muito assim, qual foi a reportagem que você mais gostou de fazer, qual foi o trabalho mais marcante, né, que você fez. E mesmo tendo passado por outras experiências em TV, em assessoria de imprensa, em rádio, jornal e etc., foi a TV Cidade Verde que me deu as experiências profissionais mais incríveis. Todas as que eu sonhei em fazer, eu alcancei. Eu lembro que antes de 2011, até 2011, eu tinha uma vontade muito grande de fazer um programa que pudesse ser exibido em nível nacional e eu queria fazer esse programa na Serra da Capivara. E em 2011, nós conseguimos fazer um SBT Repórter na Serra da Capivara. E eu fiquei muito feliz porque o SBT exibiu nacionalmente esse programa 2 vezes. E foi uma coisa que começou a me realizar muito, porque era uma coisa que eu almejava, que eu queria, que eu sonhei e que um dia eu consegui alcançar. E que para mim foi muito importante, porque o meu pai ainda estava vivo e conseguiu ver esse trabalho. Então, para mim foi marcante profissional e pessoalmente. Então, esse trabalho foi um trabalho muito importante, no que pese esses outros que eu citei, desses documentários religiosos, também terem um significado muito grande na minha vida, muito especial. Esse é um presente? Esse foi um presente para ele? Sem dúvida. Até hoje eu guardo uma mensagem. Naquela época a gente se comunicava por MSN. E eu imprimi uma mensagem que nós trocamos juntos, né? E ele me dizia que ele tinha ficado muito orgulhoso e que sabia que o Piauí inteiro tinha sentido muito orgulho de mim pelo trabalho que a gente tinha. E o coração? Não me... Olha, ele está começando a aprender a entrevistar. Ele sente quando a pessoa começa a balançar e aí ele vai indo para a pessoa chorar. O coração balança de saudade, né? Meu pai. Pessoa que eu amo, admiro, tenho muita saudade.
Muito bem. Aqui a gente tem um quadro que é assim, já ou jamais. Já ou jamais. Tranquilo? Eu vou fazer umas perguntas. Deixa eu beber uma água aqui, espera aí, um cajuinho. Muito bem. Já furou a fila? Já. Mas por uma boa causa. Quer explicar? Posso explicar. Por exemplo, eu tenho meio-dia que está no ar na rádio. E aí eu estou numa consulta médica, o médico atrasou, isso aconteceu, de verdade. Estou numa consulta médica, o médico atrasou muito. A consulta era para acontecer 9 horas da manhã, 10h30 o médico não tinha chegado. 11 horas, eu já agoniada, desesperada, eu era a quinta ou a sexta da fila. E eu tinha que voltar para a emissora, porque meio-dia em ponto o programa entrando no ar. Eu tinha aquele compromisso. Eu não queria perder aquela consulta, porque eu já tinha passado muito tempo com o exame, já estava quase um ano, eu tinha que mostrar. E aí eu conversei com a atendente, por favor, deixa eu entrar, é rapidinho, só para mostrar o resultado do exame. Eu sei que tem muita gente esperando, mas é que meio-dia eu tenho que estar. Então, assim, foi por um bom motivo. Porque furar a fila não é legal, não. Já pensou em desistir dessa profissão? Jamais. Já xingou a fonte por dentro? Já. Muitas vezes. Já foi induzida ao erro? Já. Aliás, jornalista erra? Erra. Erra sim. Humanos que somos, erramos. Já deixou o filho com febre e foi trabalhar? Já deixei com febre, mas medicado. Entendeu? Assim, eu sou uma mãe muito atenta, muito presente. Então, se tá com febre, mas eu não deixo sozinho, nem deixo sem medicação. Se piorar a febre, me chama que eu volto correndo, que eu levo ao médico, eu levo para o hospital. Então... O que teus filhos te ensinam nessa profissão? Me ensinam a persistência. Me ensinam, hoje já grandes que são, já um adulto e outro adolescente, me ensinam que valeu tudo a pena. Mesmo com muita renúncia, com muito esforço, com muitos nãos, com muitas ausências, mas eles hoje olham para mim e dizem assim, mãe, valeu a pena. Você tem orgulho? Demais. Sentem muito orgulho de mim. Eu acho que eu também procurei muito me pautar profissionalmente, seguindo assim, numa linha muito reta a minha profissão, por causa dos meus filhos, porque eu sempre quis ser um exemplo para eles. Você diria para algum deles fazerem essa profissão que a gente tem? Olha, se eles quiserem, eu acho que as pessoas têm que ser livres para escolherem o que querem ser, como querem viver. Então, se eles quiserem, eu acho que não vai porque já está terminando direito. Acho que não vai querer seja. O outro está no primeiro ano do ensino médio, fez esse ano o Enem, mas nem fez com muita vontade, ainda não sabe o que quer ser, então não sei. Já se arrependeu da matéria que fez? Não, senão não teria feito. Já errou o nome do entrevistado? Já. Certeza, não me lembro, mas já com certeza. Tanto tempo assim no vídeo, no ar. Já demitiu? É duro, mas já. Já deu uma carteirada? Não. O que muitas vezes acontece é que as pessoas me reconhecem, né? E aí querem, a Nádia, vem aqui e tal, não sei o quê. Mas eu chegar assim, olha, eu quero entrar porque eu sou da imprensa, eu exijo isso porque você sabe que você está falando? Deus me livre. Quem me conhece sabe que uma das coisas que eu mais prezo na vida como qualidade e virtude do ser humano é a humildade. Eu não sou melhor do que você em momento nenhum. Isso é bem simples mesmo, né? Sempre fui. Quem me conhece sabe. Nessa proximidade aí, tem gente que cria essa retoma, né? Tem gente que não consegue viver sem isso, eu acho. Eu lamento, mas eu acho que viver com humildade, viver com simplicidade é viver muito mais feliz. Tá, estamos encerrando, mas tem uma pergunta final aqui no programa que a gente faz para todos, tá bom? E uma pergunta-chave, antes de te agradecer.
qual é a pauta da sua vida? A pauta da minha vida pode ser mais de uma? Tem que ser a pauta da vida. Fica à vontade. Olha, o que pauta a minha vida há 22 anos são os meus filhos. Eles que pautam a minha vida. Eles são absolutamente tudo para mim. Tudo que eu faço ou deixo de fazer, tudo que eu fiz ou deixei de fazer, foi e é por eles. Então, a pauta da minha vida é um dia em que eu partir dessa para melhor que Deus me chamar, deixar os meus filhos felizes, realizados, ter entregue para o mundo pessoas boas, honestas, que gostem do próximo, que cuidem do próximo, que sejam um bom caráter, que sejam pessoas, eu digo muito para eles, vocês precisam ser bom para vocês e para os outros. Sejam bons de coração, procurem praticar o amor e sejam pessoas do bem. Então, se um dia que eu sair dessa vida, a pauta da minha vida tiver sido cumprida nesse sentido, eu vou muito feliz. E o Vida de Repórter fica por aqui. Obrigada, Iraildo, pelo convite, a Conrádio. Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui. Espero ter correspondido às expectativas. Acho que a gente poderia conversar muito mais, né? Mas hoje é um dia de semana que a gente está gravando aqui. Meu celular está cheio de mensagem para o programa de amanhã. E aí agora eu vou trabalhar um pouquinho, enquanto vocês ficam mais aí com o Iraildo. Obrigado. Obrigada. Amiga, obrigado. Bom demais o papo. Obrigada.